volta aqui para a TV. Vamos falar sobre o Brasil, que segue sua preparação para pegar a Colômbia amanhã em Brasília. Lá está o Igor Siqueira, que chega agora para contar os detalhes ao vivo. Oi, Igor, boa noite para você. E aí, Dorival Júnior, já falou? O que ele disse? Boa noite, Diego, Mili, Alícia, pessoal que está acompanhando a gente no canal UOL. Treino hoje, novamente, né? Aberto apenas os 15 minutinhos. Estou aqui me refugiando no shopping próximo ao Mané Garrincha para falar um pouco com vocês sobre o que o Dorival conversou com a gente, né? Um pouco mais cedo e também o que ele botou em prática no treino, esse último treino antes de o Brasil enfrentar a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Dorival, a principal questionamento que a gente colocou para ele foi sobre a situação do time, propriamente dito, né? Qual a escalação ele de fato colocaria. Ontem eu comentei aqui no programa que ele tinha treinado durante a maior parte do tempo com o Savinho no ataque, mas o Dorival mudou de ideia, está colocando em prática uma formação que vai ter, provavelmente, muito, que a gente recebeu também de informação em relação ao treino, que terá o João Pedro no ataque. Dorival, na coletiva, antes do treino, tentou fazer um pouquinho de mistério e tal. A gente vai até ouvir um pouco um trecho do que ele disse sobre essa montagem do ataque da seleção brasileira para esse jogo, principalmente considerando o fato de que o Neymar, que estava nesses planos dele para essas partidas, né, não só contra a Colômbia, mas também contra a Argentina, ter sido cortado. E aí o Dorival precisou reagir e achar alguma solução para isso. Ele falou que estava em dúvida, mas ao final das contas deve ser mesmo o João Pedro que ele vai colocar em campo amanhã. Vamos ouvir então o Dorival? O João ele flutua muito, mas é um homem que tem chego muito dentro da área, jogando assim na sua equipe, ora como um homem mais de referência, ora como um segundo homem. Eu acho que ele tem que coordenar essa característica que ele possui e, em cima de tudo isso, buscarmos aí tirar o melhor de cada um. Eu estou procurando manter todos os jogadores no mesmo posicionamento que se encontram em suas equipes. Eu acho que isso foi desde o começo. Nós tivemos que fazer uma ou outra alteração em algum momento de posicionamento, muito em razão dos adversários, mas, de um modo geral, tentando aproveitar aquilo que cada um já tenha e já esteja desenvolvendo nas suas equipes de origem. Vamos aguardar. E aí, Igor, e esse time, como é que vem? Então a gente deve ter, nesse desenho todo que o Dorival fez, né, no treino e está preparando o Brasil para isso, a gente deve ter o Alisson, né, como goleiro aí, na a linha de defesa não tinha dúvida, né, com o Wanderson na direita, o Guilherme Arana como lateral esquerdo, a dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, meio campo com Bruno Guimarães e o Gerson, e aí o setor mais criativo e ofensivo da seleção, com o Rafinha, a gente já tinha comentado ontem, né, do quanto ele está bem, assim como o Vinícius Júnior, o Rodrigo, e aí por fim a composição do ataque com o João Pedro, que é um jogador que vai trazer essa, como o Dorival mencionou, né, essa presença de área mais incisiva, em detrimento do Savinho, que é muito mais driblador e que forçaria, se o Savinho entrasse, um reposicionamento do Rodrigo ali, junto com o Vinícius também, para tentar repetir uma dupla de ataque. Então o Dorival recorre a um sistema de jogo que ele tinha usado já nos jogos do ano passado, né, nos últimos jogos do ano passado, quando ele tinha o Igor Jesus do Botafogo. Agora, o atacante do Botafogo não está em boa fase, assim como o time alvinegro, e ele deve dar uma nova chance aí para o João Pedro também, que foi chamado pela primeira vez no próprio data FIFA lá da Colômbia e Argentina, quando tinha o Fernando Diniz ainda. Agora ele volta para a seleção brasileira, atacante do Brighton, da Inglaterra, e deve começar a partida de amanhã à noite. Valeu, Igor Siqueira, ao vivo de Brasília. Um abraço, Igor, bom trabalho. Valeu, amigos, até a próxima. Até. E aí, Alicia, essa seleção brasileira? Olha, Diego, sempre me chama a atenção a disposição que o Dorival tem para estrear jogadores ou pegar jogadores que ele pessoalmente está convocando pela primeira vez ou que estão sendo convocados para a seleção pela primeira vez e já começar de cara e não usar, por exemplo, o Endrick, né? A gente já sabe que se ele pudesse nem sequer teria convidado, o Endrick só foi chamado por conta da ausência do Neymar, pela lesão ou pelo desconforto muscular que o Neymar sentiu depois do Carnaval. Então o Endrick está lá, mas ele prefere colocar o João Pedro, atacante do Brighton, em vez do Endrick, que mesmo tendo pouca minutagem no Real Madrid, tem um aproveito muito bom lá. Então, assim, o que me chama atenção é basicamente isso. Eu também, pessoalmente, a Alicia, se tivesse a caneta na mão, colocaria o Wesley já como titular da seleção brasileira na lateral direita. Acho que ele é o futuro da posição, uma posição em que o Brasil tem sofrido muito, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, com uma carência muito grande.
Mas eu daria essa oportunidade, embora acho o Wanderson uma escolha sólida. E a minha única questão é realmente nessa opção tática do Dorival, que ele quer colocar um centroavante, né, em vez de jogar com um falso 9 ou jogar com uma outra formação, e não tendo essa opção ideal, que num determinado momento foi o Pedro antes da lesão, depois foi o Igor Jesus, depois foi o Luiz Henrique, jogadores também convocados, né, pela primeira vez, e agora ele prefere o João Pedro. Vamos ver se dá certo, né? Ele não tem muita margem para erro agora, porque são 2 jogos difíceis e a posição do Brasil não é muito firme ali nas eliminatórias, mas a gente só pode torcer para dar certo e torcer pelo João Pedro, que está muito bem acompanhado ali na frente por alguns dos melhores jogadores do mundo. Estamos na torcida. Tem uma enquete no YouTube do UOL Esporte perguntando qual jogador deveria receber uma chance como titular no ataque, né? Deixa eu ver aqui do meio para frente. O João Pedro está com 17%, ele é o segundo, agora caiu para 16%, está oscilando entre 16% e 17%. O Endrick está vencendo com 53%. Mili, a gente ouviu aí o Dorival Júnior, que ainda está, né, faltando um pouco de... né? Não tomou aquele café da manhã reforçado, parece. Não tinha tomado naquele pronunciamento, mas não tomou hoje de novo, né, Mili? Que tá desanimado, parece. Eu acho que a dieta de todo mundo que vai para a CBF é a mesma. Você chega na CBF, a vida começa a ser sugada do seu corpo. Eu não sei o que acontece. Fala-se roboticamente, lê um teleprompter para fazer comunicados, enfim, gente. Mas assim, concordo com tudo que a Alicia falou. Se o Endrick se não for agora, quando? O que mais o Endrick tem que fazer? Ele foi jogar no melhor time do mundo. Ele não está entre os 11 titulares, mas ele entra regularmente e faz a diferença. Eu não sei realmente o que mais o Endrick precisa fazer para ter um lugar de titularidade nessa seleção. O outro dia alguém estava explicando, eu não lembro quem, não vou conseguir dar o crédito. Mas o Dorival não confia porque o Endrick vem jogando mal na seleção. Quem vem jogando bem na seleção? Quem é que está jogando bem nessa seleção? Então, assim, eu não acho que Argentina e Colômbia sejam 2 jogos para fazer testes, né? Não acho. E o Dorival falou, a gente está usando os jogadores, porque a gente não tem muito tempo, então a gente usa nas posições que eles jogam nos clubes, assim. Mas se não tem muito tempo, então vamos com quem está funcionando, né? Com quem já esteve na seleção. Enfim, eu não concordo com muita coisa, eu vi vocês falando assim, tem que torcer, eu não torço há muito tempo. Eu realmente não torço, eu vejo por dever de ofício. E é assim que eu vou ver amanhã. Vamos ver, amanhã Brasil e Colômbia em Brasília. Vai ver o jogo pessoalmente, em loco, Mili Lacombe, ou não? Eu não estarei mais aqui. Eu vim para esse congresso, vim jantar com a Alicia, vai acontecer hoje, né, Alicia? Vamos jantar. Opa, esse grande evento hoje, esse grande encontro. Isso. Daqui a pouco. Exato. Daqui a pouco. Valeu, bom jantar para vocês, viu, Alicia? Beijo, boa noite. Beijo, Diego. Amiga, até já. É isso aí, jantar daqui a pouco. Eu vou ficar de fora, eu vou passar fome nessa noite, mas tudo bem. Vamos em frente, quem sabe numa próxima. Valeu, meninas. Olha, passando no nosso site com uma última informação, saiu